Padre Assis, outro assunto também que tem chamado a atenção de toda a diocese é a possível do bispo diocesano Dom José Gonzalez, que chega a uma certa idade e deixa a diocese. Se o senhor pudesse explicar um pouco mais como funciona todo esse processo. O direito canônico diz que nós padres, aos 75 anos de idade, devemos fazer uma entrega. Por exemplo, se eu estou numa paróquia, aos 75 anos, eu devo, de acordo com o direito canônico, que é o direito da nossa igreja, entregar uma carta ao bispo diocesano dizendo que coloco em suas mãos a paróquia e estou pronto para continuar servindo a diocese dentro de outros ofícios mais a menos, O bispo fica livre para aceitar ou não a entrega da paróquia. A gente diz assim, a entrega da paróquia, mas uma entrega motivada pela lei da igreja, que diz que aos 75 anos o povo diz: se aposenta? Não se aposenta, padre não se aposenta nunca, mas fica emérito, no sentido de assumir funções mais adequadas com a sua idade, com o seu tempo. Assim também é o bispo. Quando ele vai para uma diocese, ele sabe que aos 75 anos ele faz a entrega da diocese ao Papa, Ele faz a sua carta de entrega. O Papa pode aceitar logo, o Papa pode não aceitar de imediato, pode aceitar e deixar o bispo à frente da diocese por mais um tempo como administrador diocesano. Isso é de praxe, não é uma coisa referente a Dom José porque está chegando esse tempo, é para toda a diocese. Então, no próximo ano, no dia 12 de julho, Dom José completa os seus 75 anos de vida e, naturalmente, ele vai fazer esse ato de consciência, a Santa Sé, ato de consciência, quer dizer, eu estou dizendo, fazer ciente de que ele completou e a diocese está à disposição para as mudanças que forem necessárias. Que quando a gente fala em troca de bispo, a gente fala em mudança, mudou um por outro e cada bispo vai organizar de acordo com aquilo que ele pensa e que ele quer para a sua diocese. Então a expectativa gira em torno disso. Se alguém está falando sobre isso, é exatamente porque a idade do nosso bispo está chegando à idade canônica para ele estar à frente de uma diocese. Se isto vai acontecer no próximo ano, se isso vai acontecer daqui a um ano ou mais anos, a permuta dele por outro bispo, aí só a Santa Sé pode responder. Vivemos esse momento de oração, de expectativa e de apoio ao nosso bispo. Enquanto ele estiver em nossa diocese, ele é o nosso bispo, ele é o nosso pastor. Há quem elogie, há quem critique, uns acham isso ou acham aquilo, mas todos nós temos que acabar com o achismo. Nós temos que viver a realidade. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso bispo, ele é o nosso pai espiritual e com ele nós caminhamos. Podemos ter pontos de vista diferentes, imaginar que poderia ter esta ou aquela atitude, que poderia conduzir a diocese deste ou daquele jeito, mas o bispo foi um padre. E quem foi padre, quem é padre sabe que numa paróquia você faz de um jeito, vem outro faz de outro jeito, vem outro faz de outro jeito. O importante é que todos estamos fazendo o bem, querendo o bem, levando para os outros aquilo que a gente pode fazer de melhor. E cada pessoa tem seus limites, cada padre tem seus limites, cada bispo tem seus limites, cada leigo tem seus limites. Isso é natural do ser humano. O importante é aquilo que eu estava dizendo antes, é a fraternidade presbiteral entre nós, para ficarmos unidos e fazermos a missão na unidade, ajudando, colaborando, animando, quem pode mais faz mais, quem pode menos faz menos, perdoando o outro, Esse é o nosso caminho. Nós temos que agradecer, desde já, por esse tempo que Dom José esteve à frente de nossa diocese. Temos que reconhecer que algumas coisas precisam caminhar mais, melhorar mais. Isto vai acontecer, isto em alguns aspectos estão acontecendo, em outros irá acontecer, porque é natural. Quando chega um padre novo na paróquia, se espera que uma revolução. Quando chega um bispo novo na paróquia, se espera uma revolução. Agora sim, isto vai para frente. Mas o tempo vai acomodando as coisas e muitas vezes aquilo que a gente sonha não acontece. A vida da gente é feita de sonhos e realizações.
Nem todos os sonhos são possíveis de serem realizados, mas temos que sonhar, porque se não sonharmos, realizamos muito menos do que o que era possível fazer. O que é que a diocese precisa, padre, para caminhar melhor? Da conversão. A igreja hoje fala muito de conversão pastoral. Começa no coração do leigo, do padre e de cada um que é responsável pela igreja. Às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para isso. Às vezes a gente diz, isso aqui eu não gosto de fazer, eu quero fazer aquilo outro. E fica criando dificuldades para ajudar. Então, se não houver comunhão e conversão para que haja verdadeira comunhão, vamos sempre ficar dizendo o que é preciso ser feito, vamos sempre ficar apontando para os outros que não fizeram e vamos esquecer que eu posso fazer diferente. E aquilo que eu faço diferente é a diferença que eu quero dentro da minha igreja. Eu lembro que quando eu estudava em Maceió, volta a Maceió de novo, né? Quando eu estudava em Maceió, um psicólogo foi fazer encontros com a gente, né? Sempre tem isso para equilibrar um pouco a vida do ser humano, a gente tem que recorrer a esses meios também. A psicologia é muito importante nos dias atuais. E aquele psicólogo dizia que ele falava muito mal da igreja. Dizia tanta coisa que a igreja não merecia, mas ele falava. E o pai dele disse assim: meu filho, se você considera a igreja uma prostituta, case com ela e ela deixará de ser prostituta. Aí ele disse, com o tempo ele tomou consciência disso, aí se converteu à igreja e passou a servir a igreja. Então muitas vezes é assim, a gente considera a igreja com muitos defeitos, que na visão do pai daquele psicólogo era uma prostituição, por exemplo, né? Então, para combater isso, a pessoa tem que amar, tem que fazer o diferente com relação à igreja. Então começa no coração, na decisão, na vida de cada um. Eu acho que precisa isso, a gente ter coragem de ser igreja. Enquanto a gente quer que os outros tenham coragem de ser igreja, a gente está apenas num lado da situação, está apenas vendo o lado de lá. Precisa também ver o lado de cá. Eu preciso ver o meu lado como padre. O que é que eu preciso fazer mais para melhorar, né? Se eu pensar que tudo que eu faço está certo, que o que eu faço é suficiente, que não tenho nada mais a crescer na minha vida de padre, que nunca leio um livro, nunca faço uma oração como deveria fazer, nunca faço um retiro espiritual, nunca vou a um encontro, uma formação, porque eu já estou suficiente, eu estou dentro de um processo de regressão. O mundo de hoje espera que a gente dê passos. Então, passos formativos e passos na ação, na criatividade. Eu tenho que construir. Eu digo assim, muitas festas de padroeiro, por exemplo, meu irmão, são as mesmas coisas. Você pega o plano do ano passado e repete tudo o que aconteceu no ano passado, na festa passada. Não é assim. É um momento de evangelização. Então você senta, você pensa, você tira coisa, você bota coisa. É assim no plano pastoral, é assim na vida da igreja, em tudo. Se a gente quiser crescer, a gente cresce. Se a gente quiser conservar, a gente conserva. E hoje se pede muito à igreja evitar a pastoral de conservação, unicamente. Conservar o que deve ser conservado, mas ousar em fazer o que deve ser feito. Padre Assis, como o senhor analisa também o número de evangélicos na política? O senhor não acha que a Igreja Católica também deveria ter os seus representantes legítimos dentro da política? Com certeza. O mundo da política é um mundo muito difícil para o ser humano. A pessoa honesta, a pessoa que tem princípios familiares autênticos, a pessoa que tem vergonha de certas coisas, ela encontra dificuldade a entrar no mundo da política. Está dizendo que a política não presta? De jeito nenhum. Reconhecemos a política como a arte, como é assim, de fazer o bem comum. Então, se é uma arte, as pessoas devem se preparar para exercer esta arte. A pessoa tem o dom, pode ter o dom, mas tem que adquirir a perfeição. Um artista é assim, um artista plástico, qualquer artista, ele pode ter o dom, mas ele tem que procurar a sua perfeição. A política é assim, a pessoa pode ter vocação para a política, mas ela tem que se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar estudando, se aperfeiçoar vendo se ela é uma pessoa de fé, uma pessoa cristã, o que a sua igreja diz, se é católico, que é a igreja é católica, se é evangélico, que a sua igreja é evangélica, diz acerca da política.
e pensar que o maior bem não é para a pessoa. Se isso é um ofício, um serviço prestado à sociedade, então o político deve ter consciência de que ele deve se preparar para servir aos outros. Ele deve entender que ele vai renunciar a muitas coisas da sua vida pelo bem dos outros. Então, os cristãos, os católicos, devem se preparar para isso. Muitos têm medo. Na Igreja Católica, por exemplo, quem faz o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e chega até a terceira etapa, na terceira etapa é a hora do compromisso social, compromisso com o mundo político. Acontece que muitos casais fazem o ECC e ficam se alimentando espiritualmente de conteúdos da primeira etapa, da segunda etapa, e não adentram na terceira etapa, não se preparam para a política. Aí ficam a desejar, e a nossa igreja vai lançar candidato? A igreja não lança candidato, ela apoia os seus fiéis, ela ajuda. Tem cursos de formação política na igreja para os cristãos, para os leigos, para terem boas e conscientes atuações. Então nós esperamos que muitos cristãos se interessem por esta parte partidária na política, para que não precise, por exemplo, padres deixarem a política, a igreja, os seus sacerdotes, para serem candidatos, né? E aqueles que estão fazendo bem, que Deus os conduza, os abençoe. Mas assim, poderia criar uma crise dentro do próprio ministério, o padre deixar de ser padre para ir cuidar da política. Nós temos um povo para cuidar, nós temos uma política santa a realizar. Há muitas pessoas precisando de nós nas periferias da cidade, no centro, nas famílias, em tantas situações que, se a gente se dedicasse inteiramente a isso, o tempo da gente seria pouco. É porque a gente não se dedica realmente a isso como deveria. E ajudaria, por meio dos conselhos que já existem, criando verificação, fiscalização aos conselhos que já existem nas cidades que devem tratar de políticas públicas, a gente contribuiria muito mais do que sendo político. Agora, concordo com a pergunta de que há poucos, né? Assim, há os evangélicos, os católicos, quem mais está lá dentro? Acho que tem muito já lá dentro, mas precisa ter mais, e os que estão lá dentro precisam estar com qualidade, com convicção de fé, não somente com fanatismo político, como são muitos os políticos que vivem uma política interesseira, de grupo, de interesse. Nesta campanha está apoiando esse candidato porque tem interesse, como é o caso do deputado, vereador, etc. A gente vê nos jogos políticos, né? Nas escalas diferentes. Aí estamos falando, eu não vou citar nome, isso seria antiético, mas nas escalas políticas, nos cargos, né, para prefeito, para vereador, etc, etc, eu nesta campanha estou apoiando aquele determinado por interesse político, porque eu vou ter mais favores, porque eu vou ter este benefício, aquele outro. Não é pensando realmente naquilo que a essência da política manda pensar quando se lança na política, o bem. Há muita rixa, muita rivalidade, muito jogo, muitos interesses. Então, a gente tem que rezar e pedir para que a política ela seja um instrumento maior do bem, e quanto mais ela for um instrumento maior do bem, mais ela exige pessoas do bem no exercício das diversas funções. Padre de Assis, em uma declaração polêmica de Padre Francivaldo na TV Diário do Sertão, ele falou que faltava à Igreja Católica motivação. O senhor concorda, discorda da opinião do Padre Francivaldo? Olha, eu não gosto de comentar assim diretamente o que os outros dizem, porque como cada um tem o seu livre-arbítrio para pensar e expressar o que pensa, o que acha, eu respeito o que cada um pensa. Eu posso falar por mim. Eu me sinto motivado, eu me sinto feliz e eu espero estar contribuindo e fazendo o bem. Eu não posso fazer o bem do jeito que o outro faz, porque o outro tem a sua razão para aquilo, as suas motivações e as suas energias, as suas forças. Nós não somos uma máquina, um robô, nós somos um ser humano, que a gente tem dia que está mais motivado, tem dia que está menos motivado. Porque um dia a gente está mais sadio, outro dia a gente está menos sadio. Porque um dia a gente está em condição mais favorável, dormiu bem, viveu bem, ou tem uma perturbação, um conflito, um problema que tem que resolver. Então as motivações,
elas podem ser enquanto igreja, e eu já dei motivações. Se a gente for um presbitério unido, de comunhão, de conversão, de respeito pelo outro, isso é uma motivação para a nossa ação. E a motivação pessoal, né, que pode estar dentro de uma ou outra situação da nossa vida, de acordo com o estado de saúde, de espírito, de conflito que a gente tenha. Mas, em linhas gerais, eu posso garantir àqueles que estão me ouvindo, aos meus paroquianos, à minha diocese, que eu estou motivado, estou feliz, espero estar fazendo o bem, do jeito que posso e sei, dentro dos meus limites, e quero fazer o quanto Deus me permitir. Estou celebrando, estou fazendo reunião com o meu povo, estou preparando missão, aquilo que a gente tem que fazer à frente da igreja. Quando me convidam para ir a um serviço em outra paróquia, eu vou. Então eu me sinto imensamente motivado para isso que eu estou fazendo, e espero que Deus me dê motivação até o último dia da minha vida, e quando eu não puder fazer mais, no sentido de estar em emissora dando entrevista, no sentido de estar em meio de rua fazendo caminhada com o povo, na luta, de estar em bairros fazendo celebração. Quando eu não puder fazer mais assim, eu quero fazer na minha cadeira. Se eu estiver com impossibilidade de andar, eu quero fazer na minha cadeirinha sentado, eu quero fazer na minha cama, eu quero fazer na minha rede, eu quero fazer no meu leito, onde eu estiver, que a minha vida seja motivada para este oferecimento constante pelo reino de Jesus, por meio do sacrifício. Quando a gente está doente, a gente está no sacrifício. Eu passei, por exemplo, o final da Quaresma e da Semana Santa enfermo. Eu estava em Cachoeiras dos Índios, atendendo no mutirão de confissão, e começou um problema na minha perna, uma dor. Fui para o jantar, pedi ao padre daquela paróquia, o nosso irmão Padre Valdo, você não tem um remédio? Qual é a situação que está a minha perna? Ele me arranjou um creme, eu coloquei, depois voltei para o atendimento, fiquei até 10 da noite lá naquela paróquia atendendo. Estava doente, podia ter vindo embora. Então, falta motivação para o nosso trabalho? Para mim, não falta motivação. Fiquei até as 10 da noite atendendo em confissão, e depois procurei o médico. Por recomendação do médico, eu fiquei a Quaresma, a Semana Santa, de repouso, né? Mas não me faltou motivação. Procurei oferecer o meu sofrimento, a minha ausência na paróquia, nos mutirões de confissões, pelo reino de Deus, pelas pessoas que estavam procurando a graça através do sacramento da confissão. Eu acho que cada um faz como pode, dentro do seu espaço, do seu limite, e de acordo com a sua fé. E pela fé a gente faz uma leitura das motivações que temos para viver aquilo que somos e aquilo que podemos ser e fazer pelos outros. Eu estou motivado, estou feliz. Padre Assis, nós queremos agradecer, e que o senhor possa deixar a sua mensagem de fé para todos os cristãos, católicos, evangélicos, a todos que acompanham a TV Diário do Sertão. O senhor possa deixar a sua mensagem de fé. Nossa mensagem de fé, eu volto ao início da nossa entrevista, que é o dízimo. Dízimo é expressão de fé e conversão. Quanto mais a gente se converte, mais a gente assume a responsabilidade de conduzir a nossa igreja. Então, a partilha é uma necessidade para a manutenção da igreja. Até para tirarmos aquela ideia de que a igreja é rica e não precisa de mim. A igreja é rica se você é um crente, um católico rico, de fé, de compromisso, de unidade, se você caminha com a sua igreja. Se você se ausenta da sua igreja, a igreja fica pobre, porque você é um tesouro para a sua comunidade de fé. Então, aos dizimistas da nossa paróquia Nossa Senhora de Fátima, nós deixamos o nosso imenso agradecimento, abraço e gratidão pelo que vocês são na caminhada de nossa paróquia. Aos que não são, o convite para que sejam, mas dentro da liberdade e da consciência. Nada por pressão, por motivação que vocês não considerem verdadeiras para a vida de vocês. E para os telenautas e os responsáveis pela TV Diário, nós deixamos a gratidão por esse espaço, por esse momento, e a nossa felicidade de ser servo de Deus, ministro do reino de Deus, de uma igreja, estarmos à frente de uma paróquia para servir. E a nossa amizade, né? Muito obrigado. É a segunda vez que a gente
por este meio de comunicação a gente se comunica com tantas pessoas, então vai criando um vínculo até de amizade. Então, muito obrigado, as bênçãos de Deus, a proteção dos anjos, e que todos possamos, ao nosso modo, continuar fazendo bem à nossa sociedade e a nós cristãos católicos, a sociedade também cristã, de acordo com a fé professada. Muito obrigado, que Deus nos ilumine e nos ajude em nossos trabalhos, em nossa missão.